o Atlético emplacou no último dia do ano 3 jogadores na seleção dos melhores da América. Esta eleição é muito famosa, né? Do jornal El País, do Uruguai. O Hulk estava disputando o melhor, mas não ganhou não. Quem ganhou foi o Julián Álvares, jogador jovem do River Plate argentino. E o Hulk acabou perdendo na votação de ser o melhor da América. Ele perdeu também para o Gustavo Gomes e para o Gabigol. Ele ficou em 4º lugar, o Hulk, na votação feita por 213 jornalistas de todo o nosso continente. E aí, a gente que está aqui mais envolvido, né, no futebol mineiro, no futebol brasileiro, a gente até fica de certa forma surpreso, né, com o Hulk em 4º lugar, porque ele foi o nome no futebol brasileiro no ano. Porque houve essa distância aí, né? O cara, quantos gols que ele fez? O Hulk fez 68 jogos, 36 gols. 36 gols absolutamente decisivos, né? Muitos gols decisivos, ele decidiu vários jogos pro Galo. Foram 36 gols e 13 assistências. O Julián Álvares, ele fez 26 gols na temporada e 17 assistências. Fez muitas assistências, mais que o Hulk, mas fez menos gols. E ele conseguiu 3 títulos também, né? Está na matéria, inclusive, do El País, né? O jornal. Ele foi campeão da Supercopa Argentina, da Liga Profissional e do Torneio de Campeões. O Galo emplacou na seleção, além do Hulk, o Arana como lateral esquerdo, melhor, e o Júnior Alonso como zagueiro, junto com o Gustavo Gomes. Esse Julián Álvares, Alexandre Simões, João Vitor Xavier, é um jogador que chegou à seleção argentina e no jornal eles citam que foi o 2º melhor argentino no ano, depois do Messi. Então é uma jovem revelação e ele desbancou Gabigol e Hulk e Gustavo Gomes, né, em Alexandre Simões, que o Gustavo Gomes foi campeão pelo Palmeiras. Pois é, exatamente, Cláudio. Bom dia a você, o João, o Milton, o pessoal que nos assiste na live, que acompanha no rádio. É um domínio total do futebol brasileiro, né? 9 dos 11 jogadores da seleção ideal atuam aqui, embora tenha alguns estrangeiros. A dupla de zaga mesmo é paraguaia, mas joga aqui. O Álvares tem uma proposta milionária do Bayern de Munique. É mais uma promessa que o River Plate revela, mais uma joia do Marcelo Galhardo, né? E a gente precisa pensar que essa eleição, ela tem a votação de jornalistas da América do Sul inteira. Então acaba que isso pesa demais. O título de Copa América, o cara que joga lá, a gente percebe, por exemplo, que o Marcelo Moreno teve um voto como Rei da América, artilheiro das eliminatórias. A gente acaba tendo uma boa vontade muito grande também com os argentinos nesse processo, né? Estamos falando de um jogador de 21 anos, um baita potencial, uma baita história a ser construída, mas que ainda não foi construída. O ano do River está longe de ter sido um grande ano, como foi, por exemplo, o ano do Atlético. E ele está longe de ter representado para o River na temporada o que o Hulk representou para o Galo, né? Pega o time do Palmeiras, por exemplo. O time do Palmeiras vem de um bicampeonato da Libertadores. Eu acho que esses prêmios de melhores da América, eles acabam sendo tão generosos com o futebol argentino quanto os prêmios de melhor do mundo acabam sendo generosos com os jogadores europeus. Nós já vimos temporadas espetaculares de jogadores brasileiros, eles nem citados são como melhores do mundo. Vamos lembrar de 2 exemplos. O que o Edmundo fez em 97 no futebol brasileiro foi fora da curva para o mundo. O que o Alex fez em 2003 com o Cruzeiro foi fora da curva, né? O Ronaldinho Gaúcho, no ano do Atlético, campeão da Libertadores. E esses jogadores não são nem lembrados para o prêmio de melhor do mundo, não são nem votados, porque o futebol brasileiro e o futebol sul-americano estão em outra prateleira do futebol mundial. E acaba que esse tipo de eleição na América, a força argentina ainda é muito grande, né? Eu tenho muito respeito, acho que tem tudo para ser um baita nome do futebol sul-americano e mundial, o Julián Álvares, mas é um jogador em início de carreira ainda tem muita estrada. Haja visto o que aconteceu com o River, né? Exato. O atropelo que o Atlético deu no River. E o peso das competições, por exemplo, o Gabigol ficou à frente do Gustavo Gomes e do Hulk. No Rei da América, foi o segundo colocado. Foi o segundo colocado. Mas por quê? Foi artilheiro da Libertadores, a imagem aquela de 2019 ainda, isso pesa demais quando se pega voto de jornalistas da América do Sul inteira, né? O Gabigol não foi nem o melhor atacante do futebol brasileiro, que foi o Hulk, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o Gustavo Gomes, bicampeão da Libertadores, mas acaba que esse peso, né,
de artilharia. O Julián Álvares foi campeão da Copa América, né, Cláudio? Então eu acho que isso influencia demais na hora do pessoal dos outros países poderem fazer uma eleição, até porque a gente tem um problema grave, né, o João? Eles não acompanham o futebol brasileiro de uma maneira que deveria ser acompanhado, ou até que a gente mesmo acompanha o futebol da Argentina, por exemplo. Tem essa diferença. E como você disse, né, João, só um jogador argentino aí que joga no futebol argentino, só ele na seleção, foi o rei da América, mas só tem ele. E a seleção, só pra gente passar aqui o torcedor, o nosso ouvinte, o Everton, goleiro do Palmeiras, o lateral direito é o Castilho, do Barcelona de Guayaquil, que chegou às semifinais da Libertadores, né, foi eliminado pelo Flamengo. A dupla de zaga são dos dois paraguaios, né, o Gustavo Gomes e o Júnior Alonso do Galo, e o Arana na esquerda. Meio campo teve o William Arão do Flamengo, o Rafael Veiga do Palmeiras e o Arrascaeta do Flamengo. E o ataque, o Julián Álvares, o Gabigol e o Hulk. Então esta seleção tendo só um jogador do futebol argentino e, como disse o Alexandre, mostra muito claro aqui, né, João, a supremacia, como está hoje o futebol brasileiro. Temos aqui quase toda a seleção de jogadores que atuam aqui. E a curiosidade, né? Essa supremacia do futebol brasileiro, e eles ganharam a Copa América da gente no meio do ano, né? A seleção da Argentina ganhou a Copa América do Brasil no meio do ano. E um detalhe importante sobre isso perceber o que tem acontecido na Copa Libertadores, o domínio brasileiro nos últimos anos da Copa Libertadores. A gente vem de um Flamengo, depois Palmeiras. Então, essa hegemonia, ela está se refletindo no que diz respeito a clubes dentro de campo. No que diz respeito à seleção, infelizmente, o ano foi deles. Nós cuidamos melhor, então, da Libertadores? Teria sido isso também? Eu acho que os grandes jogadores argentinos, como os grandes jogadores brasileiros, eles estão na Europa, eles estão no futebol europeu. Então, quando voltam os melhores argentinos e os melhores brasileiros da Europa, talvez eles estejam conseguindo fazer uma seleção melhor do que a nossa. Com os que sobram no futebol sul-americano para clubes grandes, como Atlético, Flamengo, Palmeiras, River, Boca, São Lourenço, talvez o futebol brasileiro, com o que a gente tem aqui na América do Sul, esteja conseguindo passar por um momento de clubes melhor do que o deles. Hoje já não assusta mais. Quando você pega numa Libertadores, olha, vai pegar o River, vai pegar o Boca. Nesse momento, com todo respeito ao River, que é o melhor time argentino aí nos últimos anos, tem respeito, mas medo não. Haja vista que o Atlético passou pelos dois nessa Libertadores. Sim, exatamente. E tem um aspecto financeiro, né? Que é o que toca. A gente pega aí a estrelas sul-americanas, né? Que estão aqui na região, elas jogam no Brasil. Aí você citou aí o Gustavo Gomes e o Júnior Alonso, forma a dupla de zaga. O Arrascaeta tá na seleção do 11 ideal, o uruguaio. O Atlético buscou o Nacho no início da temporada no River Plate, o melhor meia da América do Sul. O Zaratio, era uma joia argentina, né? Chance de seleção e tudo, pela idade que ele tem. Está também no Atlético. E são vários os nomes de destaques sul-americanos, né, que estão jogando no futebol brasileiro nesse momento. E aí é o poderio econômico também. E isso explica, inclusive, essa hegemonia que o Brasil vai construindo na Copa Libertadores, né? A gente tinha começa a competição ali, o Brasil ganha 2 títulos com o Santos, um com o Cruzeiro, aí vai ganhar outro com o Grêmio, isso aí em mais de 20 anos de competição. Agora a gente tem um século totalmente brasileiro. Agora, uma coisa importante a respeito da seleção, independentemente do Atlético ter feito ou não o Rei da América, o Atlético tem 1/3 ou mais aí dessa seleção. O que mostra o que de fato foi a grande força do Atlético no ano, a força do grupo, do conjunto, de um elenco muito forte. Quando você bota aí 4 jogadores, né, na seleção da América, isso mostra a força do elenco do Galo. Um elenco muito forte e muito competitivo. Eu acho que é mais representativo para o Atlético ter essa representação em volume de jogadores do que, por exemplo, ter o Hulk eleito o Rei da América. Apesar de achar que o Hulk foi o grande jogador do continente nessa temporada. Foi o cara do continente nessa temporada. Mas para retratar o que foi o Atlético, eu acho que o Atlético foi muito mais um time do coletivo do que do individual. Foi um time que brilhou muito mais porque tinha Hulk, porque tinha Arana, porque tinha Keno, porque tinha Savarino, porque tinha Júnior Alonso, do que porque tinha um grande jogador que desequilibrou. Então, eu acho que reflete bem o que foi o Galo na temporada. É isso aí.